E aí, pessoal? Vamos conversar um pouco agora sobre a parte de estatística descritiva, ok? Primeiro momento, uma partezinha mais delicada, mais cansativa, porque é a parte teórica. Logo em seguida, eu sei que você, que já está acompanhando o curso de matemática desde o início, prefere a parte de cálculo. Um pouquinho de paciência. Vamos fazer essa revisão, logo em seguida já encontramos e já vamos discutir a parte de cálculo, tá bom? A parte realmente da matemática limpa e seca. Conceitos e organização de dados estatísticos. Primeiro passo, pessoal, etapas do processo estatístico. Quando você trabalha e monta um processo estatístico, o que é que você deve imaginar? Que por trás daquela estrutura, você tem 4 etapas a serem avaliadas. Primeira etapa, coleta dos dados, o que nós chamamos de dados brutos, ok? Dados brutos. Logo em seguida, vamos encontrar a organização desses dados. E a organização básica de dados estatísticos é através do rol, uma espécie de conjunto ordenado. Logo em seguida, descrição dos dados ou apresentação. Logo em seguida, fechando o processo, conclusão ou tomada da decisão. Bem, se você imaginar, pessoal, é fácil de você conseguir enxergar todas as etapas. Vamos imaginar que você, diante de uma empresa, que ela está comercializando, vamos supor, um novo pendrive. O rapaz bota no mercado o pendrive, aí depois de 6 meses, o dono da empresa, o presidente, resolve solicitar para o seu grupo de estratégia de marketing, uma projeção de como foi a aceitação desse pendrive no mercado. Aí o que acontece? Você vai selecionar algumas pessoas para caírem em campo e começarem a anotar e receber a opinião de cada cliente, beleza? Então você vai lá, claro. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, sobre a população e a amostra. Como você não tem como pegar todas as pessoas que adquiriram ou que usaram o pendrive, você vai fazer o quê? Vai fazer a pesquisa em cima de uma parcela, portanto uma amostra. Beleza. Aí você vai lá e pega o grupo, e vai anotando o resultado. Depois, esse grupo, todas as pessoas que trabalharam na pesquisa, vão voltar para a empresa, para o grupo de marketing, estratégia, e vão entregar o resultado da pesquisa. Nesse momento, eu vou organizar os dados. Até agora, o que eu tenho? Os dados brutos, ok? Os dados desorganizados. Começo a organizar os resultados. Beleza. Depois que eu termino de organizar, já passamos para a segunda etapa. Você tem uma reunião e nessa reunião nós vamos apresentar os dados dessa pesquisa, que é exatamente a apresentação ou descrição dos dados. Beleza. Depois, todo o grupo vendo o resultado da pesquisa, começa agora o processo de estratégia, imaginar algum tipo de sacada de marketing para melhorar o resultado das vendas. A não ser que realmente o resultado tenha sido bem favorável, que aí você deve manter todo o processo. Mas o que você deve imaginar é que nessa última etapa nós estamos diante da conclusão, que é exatamente por trás a parte de tomada da decisão, se você deve ou não manter o produto no mercado, como deve ser feito, se deve fazer um trabalho em cima de marketing, se deve mudar o visual. Então você tem toda essa estrutura depois da organização e da apresentação dos dados. Beleza? Ok. Continuando. A estatística ela é dividida basicamente em 2 partes. A estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva ela contempla as 3 primeiras etapas do processo: coleta, organização e descrição dos dados. Já a estatística inferencial pega a conclusão ou tomada da decisão. Beleza? Essa estatística inferencial, são poucos os concursos que costumam trabalhar com essa estatística, tá? Normalmente são cursos na área fiscal de nível superior. Beleza? Que é tanto que no curso completo, quando eu for terminar o de matemática, estamos no último assunto, vou começar o curso completo de estatística, aí sim eu trabalho a estatística inferencial. Alguns conceitos. Diferença de população para amostra. Bem, pessoal, vamos conversar um pouco. Olha só,
O que acontece? Se você pensar direitinho, nós vamos trabalhar com 2 cenários. 2. O rapaz que tem tempo e dinheiro para investir num processo estatístico a ponto de conseguir selecionar todas as pessoas daquela estrutura, daquela população. Como, por exemplo, vamos imaginar que a coordenação do Eu Vou Passar decide ligar ou então mandar um e-mail para cada aluno VIP. Você tem aproximadamente 35 mil alunos VIPs espalhados pelo país. Aí você pega cada aluno e recebe a opinião. Se você tiver tempo e investimento financeiro para conseguir conversar, escutar a opinião de cada pessoa da população, você terminou de fazer um censo. O censo é quando você faz uma pesquisa e toma como base a população. Beleza. Só que normalmente esse cenário é quase que utópico. Então o que é que você normalmente vai apresentar e vai pensar em fazer, costuma fazer? Resolve apresentar e montar uma pesquisa em cima de uma parcela da população. No caso, usando como base uma amostra. E lembrando, quando você usa a amostra para gerar um resultado diante da população, você tem aí uma margem de erro. É claro, você está usando um grupo que tentou atingir a população, mas não tem a segurança da população, né? Isso é claro. Só que detalhe, muita gente pergunta, e muitas provas também, qual a principal característica de uma boa amostra? Muita gente pensa, o tamanho. Sim, pessoal, o tamanho é importante, de fato, mas não é a principal característica de uma boa amostra. Uma boa amostra, ela tem que ter representatividade. O que significa dizer que para montar e construir a amostra, você deve ter cuidado para conseguir atingir todos os setores e todas as camadas da população. Então não adianta você simplesmente, de repente, uma opinião, São Paulo, eu vou pegar uma amostra escolhendo todos os elementos dessa amostra, alunos VIPs de São Paulo. Não, tem que pegar uma galera do Sul, do Sudeste, região Norte, Nordeste, para tentar montar um cenário mais parecido e próximo da população. Beleza? Então, cuidado, a representatividade é extremamente importante. Ok? Tiago, e a amostra, ela consegue apresentar um resultado próximo à população? De fato, pessoal, tendo uma estrutura cuidadosa de análise e de, digamos assim, você acaba incorporando na amostra características de toda a população, normalmente sim, você consegue um resultado bem próximo, bem parecido com o resultado real da população. Eu lembro de um fato curioso que aconteceu aqui em Fortaleza, mais ou menos uns 10 anos, onde um determinado candidato à prefeitura da capital cearense, ela, no caso, teve uma queda acentuada numa pesquisa e começou a bater, dizendo que aquela pesquisa tinha sido uma pesquisa fraudulenta, que não tinha sido bem preparada, que a amostra ela não tinha sido selecionada com cuidado. Aí foi dado direito de resposta para esse candidato e levaram um representante do órgão que for responsável pela pesquisa. Não estou citando nomes aqui porque, evitar qualquer tipo de mal entendido mais na frente. Já passei por vários aqui em Fortaleza, falando demais. Aí o que acontece? Nesse caso, o rapaz que estava representando o candidato bateu muito em cima dessa ideia de que a amostra não era interessante para representar o resultado da população. Então ele fechou o discurso defendendo essa bandeira. A amostra não consegue apresentar um resultado parecido com o da população. Pois é, ele deu espaço para o rapaz do órgão que foi o responsável pela pesquisa deitar e rolar. Um rapaz muito bem preparado, já foi logo dizendo que o argumento do representante do candidato era totalmente infundado, que era um argumento totalmente sem base, um argumento que não tinha nem pé nem cabeça, como nós costumamos dizer aqui no Ceará. Por quê? Aí ele pegou e disse, olha como ele foi malandro no bom sentido, o rapaz do órgão, tá? O representante do órgão, da entidade do órgão que foi o responsável pela pesquisa. Ele disse assim, fulano, se você acha tanto que a amostra não é capaz de representar o resultado da população, eu vou ficar muito preocupado no dia que o senhor for a um hospital e precisar coletar sangue.
Provavelmente, defendendo a ideia de que a amostra não é capaz de dar um resultado à população, você deve pedir à enfermeira para que ela retire todo o sangue do seu corpo, porque uma pequena parcela não é capaz de fazer os exames que você deseja. E aí, como é que você vai fazer? Ou então, o senhor imagina o desespero de uma cozinheira diante de uma sopa, de uma panela de sopa com 100 litros, querendo identificar se essa sopa está ou não salgada. Ela vai ter que tomar toda a sopa, já que uma pequena colher, uma pequena parcela dessa sopa não é capaz de dar o cenário que ela deseja. Então, meu senhor, não faz o menor sentido você querer bater na amostra como não sendo um resultado agradável para a população. Pois é, pessoal, você deve estar dizendo assim, orra, que porrada. É, pessoal, mas ele foi malandro. Malandro por quê? Porque tanto no caso do sangue como da sopa, eu tenho dois grupos extremamente homogêneos. Então é claro que a amostra, no caso de um grupo homogêneo, o resultado é cada vez mais parecido com o resultado da população. O que infelizmente não acontece quando você usa a população com relação a pessoas, estados, países, classe social, sexo, idade. Então você começa a ter um grupo cada vez mais heterogêneo. Ok? Então, ele, bem preparado, apresentou duas amostras homogêneas. Só que normalmente, a nossa pesquisa gira em torno de populações ou de amostras, no caso, que são heterogêneas. Então, a margem de erro acaba ficando mais acentuada, tá certo? Mas a resposta foi à altura, beleza? Então, fica aí essa dica. Vamos agora entender um pouco e classificar as variáveis. Bem, nós temos dois tipos de cenários para trabalhar as variáveis. Primeira, variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Ok? O que acontece? As variáveis quantitativas, elas são discretas ou contínuas. As variáveis qualitativas, elas são nominais ou ordinais. Vamos entender a diferença. Primeiro, variáveis quantitativas, o nome já é bem sugestivo. São variáveis com algum tipo de referência numérica. Variáveis qualitativas são atributos. Então, olha só esse esqueminha que você tem aí no seu material, que você pode acompanhar. Diz assim, classificação das variáveis em estatística. Variáveis qualitativas e quantitativas. Vamos começar com as quantitativas. São numéricas. Alguns exemplos, discretas e contínuas. Bem, as discretas, pessoal, são valores pontuais. Ou seja, o que eu quero dizer com valores pontuais? Entre dois resultados consecutivos, você não consegue encaixar nenhum outro elemento. Por exemplo, eu pego e coloco no papelzinho a seguinte pergunta: quantas pessoas moram na sua residência? Aí você começa a responder. Tiago, lá em casa são 5 pessoas. No seu amigo, 7. No outro, 3. Observe que entre 4 e 5, por exemplo, dois valores pontuais, eu não tenho nenhum elemento. Ninguém vai responder, lá em casa são 4 pessoas e meia. Não, é porque tem um irmãozinho pequenininho. Não. Ele vai contar como um elemento. Então, nesse caso, eu tenho 4, 5 e uma lacuna entre esses dois valores. Combinado? Beleza. Então, alguns exemplos de variáveis quantitativas, numéricas, discretas. Número de funcionários no Banco Central, quantidade de alunos aprovados no Master, que é um curso aqui de Fortaleza, no concurso do Banco Central, ou a quantidade de alunos do Eu Vou Passar, aprovados no próximo concurso da Receita, beleza? Então, eu tenho uma variável discreta, valores pontuais. Já variáveis contínuas são variáveis que entre dois valores consecutivos, eu ainda posso encontrar valores quebrados, fracionários. Olha só, por exemplo, eu olho e pergunto, seu peso, opção massa, se você quiser ser mais rigoroso, um diz 80, 81. Entre esse 80 e esse 81, eu posso colocar outros elementos? Posso colocar os resultados? Sim, posso. Não, Tiago, eu peso 80 quilos, 250 gramas. Então, pronto. Tiago, eu peso 7 quilos e entre 80 e 90, né? Que eu falei. 80 e 81, pronto. 80 e 81, dois valores pontuais. Tiago, eu peso 80 quilos e 200 gramas. Então, pronto. Observe bem como você consegue quebrar
dentro de dois valores pontuais. Aí ele diz, alguns exemplos, tempo de voo entre duas cidades, peso, salários, altura, tá bom? Então, tá aí variáveis contínuas. Professor, a idade é uma variável discreta ou contínua? Depende. A idade, se eu quiser trabalhar a idade em anos, vai ser uma variável discreta. Por incrível que pareça, né? Idade, variável discreta, mas porque são valores pontuais. Agora, se você começar a quebrar em anos, meses, dias, aí você já começa a ter uma variável contínua, ok? Beleza. Vamos agora para as variáveis qualitativas. Tá aqui, ó. São atributos, ok? Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Ó. Aí eu tenho aqui nominais e ordinais. Beleza? Então, tranquilo. Vamos desenrolar isso aqui agora. O que é que vai acontecer? As variáveis qualitativas são atributos. Eu não tenho nenhuma referência numérica, certo? Então, eu tenho aqui, ó, sexo, religião, naturalidade e estado civil. Lembrando que, nesse caso, eu não tenho nenhuma hierarquia entre as respostas. Sexo masculino e feminino, religião, católico, evangélico, tá bom? Adventista. Então, observe que eu não tenho nenhum tipo de hierarquia entre as respostas. São variáveis sem nenhuma referência numérica e que, nesse caso, eu não tenho nenhum elemento que você tem como representar e classificar de forma hierárquica, tá bom? Já, pessoal, as variáveis qualitativas ordinais. Nesse caso, eu não tenho nenhuma referência numérica, mas eu posso montar um certo cenário de forma de hierarquia, tá bom? Então, grau de instrução, status social, conceito escolar, cargo que ocupa na empresa, ok? Ah, grau de instrução, tenho nível superior completo. Eu só tenho nível médio, eu tenho especialização, eu tenho doutorado, pós-doutorado. Então, você consegue montar uma hierarquia entre os resultados. Combinado? Então, tá aí, pessoal, conhecendo um pouco as variáveis. Vamos agora entender como eu posso receber as variáveis apresentadas. E lembrando, para efeito de cálculo de média, moda, mediana, principalmente desvio padrão, desvio absoluto médio, variância, que são as medidas que nós vamos usar aqui no nosso curso, nesse de estatística descritiva, estatística básica, você tem basicamente variáveis o quê? Numéricas, portanto são variáveis quantitativas, ok? Porque não faz sentido calcular desvio padrão, calcular variância, tá bom? Média. Então, vamos lá. Primeiro passo, verificar como os dados serão apresentados. A primeira maneira de apresentar os dados é em forma de rol, pessoal, que é a maneira básica e primitiva. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Observe, são dois, ó, primeiro rol, segundo rol. São dois, e nesse caso, eles estão organizados, ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente, ok? Então, rol, um conjunto. Aí você deve pensar assim, mas professor, nesse caso, o rol é uma resolução limitada, é uma apresentação limitada. Concordo com você. Se você começar a aumentar de forma considerável, pessoal, o número de elementos da pesquisa, aqui eu fiz uma pesquisa com 5 elementos, aqui eu fiz uma pesquisa com 13 elementos, 3, 6, 9, 12, 13. Então, são dois conjuntos pequenos, então dá para trabalhar com rol. Mas já pensou uma pesquisa com 500 elementos? Não dá. O rol deixa de ser o quê? Interessante. Porque, lembrando, os estatísticos esperam apresentar os dados de forma a gerar um impacto no menor intervalo de tempo. Então, a pessoa tem que concluir, tem que montar todo o cenário. Tudo bem? Então, tá aí, ó. Quando o rol deixa de ser interessante, os estatísticos começaram a trabalhar com dados tabulados. Ou, para muitos estatísticos, muitos livros, o que nós chamamos de distribuição de frequência sem classe, tá bom? O que é que significa o XI? Poxa, é uma tabelinha. Desde o primeiro momento que você aprendeu a trabalhar, quando se fala em variável,
Logo, você pensa o quê? Poxa, variável é o x. Então, pronto, o x vai representar a variável. Então, tá aqui, ó, o x vai representar a variável, ok? E o fi, a frequência. Então, xi e fi. Tranquilo? Então, pronto. Vamos lá. Os elementos que eu tenho na minha pesquisa. Na pesquisa, eu tenho os resultados 1, 2, 3, 4, 5. Vamos imaginar que a variável que foi trabalhada nesse exemplo seja exatamente aquela. Quantas pessoas moram na sua residência? Aí, ó, tem gente que respondeu uma pessoa apenas, 2 pessoas, 3, 4 e 5. FI é a frequência, o número de vezes que cada elemento apareceu. No caso, o 3, que apareceu apenas, o número 1, que apareceu apenas 3 vezes, o 2, que já apareceu 4 vezes, a resposta 3, que apareceu 3 vezes, o 4, que apareceu 2 vezes, e o 5, que apareceu apenas uma vez. Então, se você quiser escrever essa tabela em forma de rol, fica assim, né? 1, 3 vezes, 2, 2, 2, e mais uma vez 2, 4 vezes. Aí eu tenho 3 vezes, 3, 3, 3, beleza. O 4 2 vezes, 4, 4. E o 5 apenas uma vez. Pronto. Fechamos aqui 13 elementos. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Exatamente o conjunto que está aqui, tá? Ó, ele usou esse rol para colocar em forma de tabela, em forma de dados tabulados. Pronto. Agora fica fácil de enxergar. O número 1, 3 vezes. O número 2, observe que a primeira coluna representa as respostas, os elementos. 1, 2, 3, 4, 5. E ao lado a frequência simples, que representa a quantidade de vezes que cada elemento apareceu. 1, 3 vezes, o 2, 4 vezes, o 3, 3 vezes, o 4, 2 vezes e o 5 apenas uma vez. Eu vou aproveitar o momento para começar a falar com vocês sobre outras colunas dentro da tabela de... Vou colocar aqui assim, pronto. Dentro da tabela de dados tabulados. Deixa eu aumentar isso aqui. Pronto. Não está tão desorganizado, não. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Nesse primeiro momento... Pronto. Vocês estão diante, não se preocupe que eu vou discutir sobre as frequências também na próxima estrutura de apresentação, que é a distribuição de frequências, certo? Então, xi, o elemento, fi, a frequência absoluta simples, a quantidade de vezes que cada elemento apareceu. Só que eu também posso trabalhar com o que nós chamamos de FAC e FAD. Tá aqui, ó, FAC e FAD. Então, eu vou concluir colocando essas duas colunas. Aí o que é que vai acontecer? Vamos lá. A FAC é o que nós chamamos de frequência absoluta acumulada crescente, que é quando você começa a juntar vários elementos em ordem crescente. Por exemplo, aqui, eu tenho o 1 3 vezes. Então, acumulando até o número 1, são 3 resultados, 3 elementos. Agora, se você quiser o resultado acumulado das respostas de 1 e 2, então você vai somar 3 mais 4, resposta 7. Aí, se você quiser agora descobrir todas as respostas de 1 até 3, aí 3 mais 4 mais 3, você encontra 10. Para não ficar tendo o trabalho de toda hora estar somando lá de cima até chegar embaixo e colocar o número ao lado, basta repetir o primeiro resultado da frequência, ó, 3, porque o acumulado da primeira classe é o próprio 3. Aí 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 1, 13. Basta somar na diagonal, ok? Então, somou aqui, o resultado está aqui. Certo? Muito bom. Ok?
Agora voltando. Pronto. Daqui a pouquinho eu digo o que é que significa, tá? Todos os números. Você já vai entender. Agora, a FAD, frequência absoluta acumulada decrescente. O nome já é bem sugestivo. Você vai agora acumular de baixo para cima. Então, no lugar de igualar a primeira classe, o primeiro elemento, no caso, e somando com a diagonal, você agora iguala a última linha, 1, e vai somando com a diagonal, mas de baixo para cima. Então, você iguala a última frequência, 1, e soma 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 3, 13. Professor, foi coincidência o somatório ter apresentado 13 na coluna de frequência absoluta acumulada crescente? Claro que não, pessoal. Esse 13 que está aqui é o 13 que aparece aqui e tem que aparecer e que também aparece aqui, tá certo? Afinal, eu estou acumulando de cima para baixo e no outro estou acumulando de baixo para cima. Agora, o que é que significa cada número? Vamos lá. Vamos entender rapidamente o que significa esse número 2, esse número 12 e esse número 3. Combinado? Vamos lá. O 2 é frequência simples. Como é frequência simples, o que significa dizer que, nesse caso, o 2 é frequência simples. O que é que vai acontecer? Eu vou simplesmente encontrar duas vezes o elemento que ele está fazendo referência, no caso o 4. Então, duas vezes o número 4. Está aqui em cima, ó. Duas vezes o número 4. Frequência simples, o número de vezes que cada elemento aparece. Então, duas vezes o 4. Já o 12 é um resultado que eu encontro na coluna de frequência acumulada crescente. Então, quer dizer o quê? Que pegando do início da distribuição até o elemento que eu estou, que é o 4, eu tenho um total de 12 resultados. Então, é acumulando do início da tabela até o elemento que eu estou. Então, eu tenho 12 pessoas dando como resposta 1, ou 2, ou 3, ou 4. De 1 até 4, incluindo o 4, são 12 pessoas. Combinado? Já o 3 é frequência absoluta acumulada decrescente. Então, eu tenho 3 elementos do 4 para o final da tabela, ou seja, do elemento que eu estou para o final. É isso mesmo. Enquanto a frequência simples me dá o número de elementos que eu tenho naquele cargo, naquela posição, naquele posto, então, a frequência simples. A frequência acumulada, do início da distribuição até o elemento, e a decrescente, do elemento até o final da tabela. Então, o elemento, número de vezes que ele aparece, frequência simples. O acumulado, do início da distribuição até o elemento que eu tenho, acumulado crescente, e do elemento até o final, acumulado decrescente. Beleza? Pronto. Daqui a pouquinho, então, vamos conversar sobre a distribuição de frequência, que é o terror de muita gente, mas você não, você vai conseguir desenrolar muito bem. Beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau!